Poderoso ocultista ou um santo da Igreja Católica? Vamos falar sobre o dono do livro da capa preta, tão poderoso, São Cipriano. Eu já tô tanto tempo querendo falar dele, porém algo me motivou a trazer a outra face de uma história. Porque quem não conhece o canal Planeta Novo, ele lançou um vídeo sobre São Cipriano e ele falou várias coisas que eu tinha que trazer o meu lado da história. O meu lado da história. Porque eu tenho várias considerações pra fazer a mais sobre a vida de São Cipriano. E vocês sabem que eu gosto de mexer na ferida da Igreja Católica, que são muitas. Então eu vim trazer uma outra perspectiva na vida de São Cipriano. São Cipriano também é conhecido como dois na história, que atuaram mais ou menos na mesma época. Um deles tem muitos vestígios aí, conhecido como o bispo da África, ficou conhecido, e tem o seu nome nos pergaminhos e nos dados de Roma. Porém, o São Cipriano que vamos falar hoje é uma incógnita. Um herói para a Igreja Católica. Alguns exaltam ele pelo maior ocultista antes de ter um nome ocultista na época. Então, o vídeo tá legal. Bom, vamos começar falando sobre a vida dele. Ele é um homem que nasceu há muito tempo atrás, 10 mil anos atrás, não, Raul Seixas. 250 era o ano, século 3. Nascido de pais ricos, porém pagãos. Desde pequeno ele já aprendia astronomia, alquimia, e ele tinha uma grande influência pagã, né, por causa dos pais. Logo depois que ele tornou-se mais velho, ele viajou ao mundo como Egito, foi para Grécia, ele explorou toda a Europa e países mediterrâneos em busca de ciências ocultas. Ele era estudioso, ele gostava de entrar em todas as religiões e pegar todos os segredos e ensinamentos que não eram expostos ao público, como todos os ocultistas que chamamos hoje em dia, né? Mas ele fazia isso lá no século 3, então ele meio que foi o precursor, ou não, desse tipo de método. E aí então, pulando um tempo, ele ficou conhecido por vender a sua arte na praia, também conhecido como fazer encantamentos, amarrações, rituais. Ele virou um famoso bruxo, um famoso ocultista. A gente deu um nome agora, na época pós-moderna, porém naquela época ele era um grande servo do demônio, né? Porque lembra, naquela época os hebreus, eles eram muito religiosos, né? Eles ainda estavam escrevendo sobre Jesus naquela época, eles começaram a escrever sobre Jesus e tal. Enfim, né? Ele ficou conhecido como um grande servo do demônio que conseguia fazer isso e aquilo. E então, um homem chamado Aglaide, ele chegou até Cipriano e falou: eu quero uma mulher que não me quer. E aí, ele foi lá e falou assim: ela vai te querer, vou fazer um turututu e ela vai vir pra você. Porém, tudo que ele fazia não dava certo. E aí ele ficou tipo: eu sou tão conhecido e tão poderoso, eu sei de tudo, e aquela mulher, ela não se apaixona por ele. O nome dessa mulher era Santa Justina. Tá bom, Santa foi acrescentado depois, mas era Justina com o qual o cara queria se casar, mas ela não queria, porque ela foi conhecida como uma virgem, ela queria ser virgem até o casamento, então ela não caía nas dele, mas também não queria casar com ele. Então, o poderoso Cipriano chamou o demônio em pessoa e falou: querido, faz tudo direitinho que você não quer atender, porque eu não consigo. Ela é mais poderosa que eu, porque eu não consigo fazer o feitiço sobre ela. E então Satanás diz: quem protege ela é Cristo, e contra ele nada posso. Então contra ela nada posso fazer. Então a cara de Cipriano caiu lá embaixo. Aí ele falou assim: ele é mais poderoso que você e eu tô servindo você. Então eu vou começar a servir ele, porque pelo menos ele é mais poderoso.
Porque Cipriano tava o quê? Em busca de poder. Porque homens só estão em busca de poder. Eles estão em busca do quê? Demais. O cara fazia acontecer, ele fazia chover, ele fazia tudo. Ele invocou Satanás. E aí Satanás falou, ela não posso tocar porque Jesus protege ela. E aí Cipriano falou o quê? Ah é? Então eu vou vazar, vou embora. Se você não consegue nem eu fazer uma amarração aqui por causa de Jesus, eu vou servir você? Não vou servir você, eu vou servir Jesus. E então ele contou pra Gladys lá que ele tinha um cargo bom na igreja. E aí ele falou assim, olha, cansei de Satanás, agora vou servir o Deus de vocês, me ensina. Aí foi o que? Ele pra outra religião aprender mais coisas, né? E então, quem se casou com a Justina? Cipriano! Olha, eu queria fazer realmente uma amarração com você e com a Gladys, mas não deu certo porque Jesus não deixou. Então vamos casar comigo? Aí ela falou, vamos. Por quê? Porque ele virou um herói. Ele virou um herói. E a igreja católica o quê? Se exaltou até hoje. Eles resolveram aceitar que essa história era real. Já tô jogando spoiler aqui. Resolveram falar que essa história é real. Por quê? Porque o grande bruxo, servo de Satanás, não resistiu a Jesus e o poder dele, então ele resolveu se converter. Foi isso que aconteceu. Agora vamos falar um pouco sobre coisas técnicas. O calendário litúrgico, que é o calendário que fala assim o que aconteceu, o que não aconteceu, que eles vão lá, a data se o santo existiu, quando existiu e tal. Não tem coisa do São Cipriano. Não tem nem a lápide lá, onde eles colocam assim, ó, era santo tal. Não tem nada escrito sobre ele. Mas, algum tempo depois, alguns séculos depois, bem depois, apareceu um livro chamado Capa Preta, Os Rituais de São Cipriano, onde temos o Grimório, né? Conhecido como Grimório de São Cipriano, que veio muito tempo depois, com rituais, com orações para Satanás, para... ele é usado até hoje em dia com amarrações. Então, amarrações amorosas, a gente tem que falar sobre isso. Vamos fazer um vídeo sobre isso, falando nisso. Que ensinava várias coisas de amor, né? Sobre invocação de Satanás. Aquela imagem lá que a gente conhece, dele fazer assim, ó. Não tem nada a ver com Satanás, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tô dando uma edição Cipriana agora, né? Então, o final da história é que a Igreja Católica adotou essa história, que fez o quê? Deu seu herói, que salvou a Santa Justina, que virou santa por causa dessa história, né? Porque ela queria ser virgem e tal, se casou com o cara. Mas a grande moral era que com Deus ninguém pode, com Jesus ninguém pode. E foi por isso que sobreviveu até os dias de hoje. Se São Cipriano foi uma pessoa tão poderosa que existiu, realmente existiu, é esse o motivo pelo qual o livro dele permanece até hoje. Pode até não ser Cipriano, pode ser um outro cara com esses ensinamentos, porém eles chegaram até nós por um motivo, tá? Saiba disso. Muitas pessoas falam que esse livro realmente funciona. Ele tem muitas novas edições. Tem o original, o oficial, o capa preto, o capa de aço, o capa de gordura. Tem um monte tem um monte de versões que você pode obter. Muitas pessoas, para entender a história, preferem o livro original. Porém, o capa preta é o que tem mais orações para seres malignos, que eles diziam naquela época. Então eu vim aqui só para dizer que dia 2 de outubro é dia de São Cipriano. O São Cipriano que resolveu abandonar Satanás porque Satanás não era poderoso. E agora vocês me falam o que vocês acreditam. Ele realmente existiu e ele realmente era um bruxo, por isso que todos os ensinamentos, os rituais dele sobreviveram até hoje, até os dias de hoje, naquela época que encontraram, né? Porque ele, na verdade, nunca se converteu, ele só queria o poder que tinha na igreja naquela época, que ele não tinha acesso. Ou se ele é só uma figura da igreja católica que foi feita para exaltar mais o nome deles e como eles eram poderosos, que como ninguém podia com eles. Deixa aqui os seus comentários o que você acha. Eu vou falar sobre a Babilônia, eu vou falar sobre essas cidades que não existem mais, se vocês quiserem. Então deixa aqui nos comentários
Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa like e nos vemos no próximo vídeo. Eu tô fazendo muito assim, né? Mas é porque somos Cipriano fazer isso. Então, nos vemos no próximo vídeo. Marry Me Too Again.